Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o professor Ezequiel e te ajudo a ter uma nova fonte de renda sem precisar trabalhar mais para isso, fazendo as mesmas coisas que você já faz. Chegue mais, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso grupo, na nossa família aqui. Gente que não gosta de jogar dinheiro fora. Diz o Enzo que eu fico bravo com as pessoas que jogam dinheiro fora. Eu falo, é verdade, meu filho. Papai não gosta que ninguém joga dinheiro fora. Dinheiro já tá tão difícil. Imagina ter dinheiro e jogar dinheiro fora. Não, não, senhoras e senhores. Nada disso. Então, é por isso que a gente tá aqui. Para mostrar para vocês que é possível ter uma nova fonte de renda sem precisar trabalhar mais para isso. É uma jornada, diga-se de passagem, é uma jornada. E nessa jornada, para que essa jornada ela realmente cause o impacto que todos nós esperamos, cause o impacto que todos nós queremos, a gente precisa entender que tem alguns sabotadores. E estamos aqui, olha só, estamos com um problema sério aí, que é a tal de pandemia, o tal de coronavírus, que chegou já tem um tempinho nas nossas vidas aí, e nós temos que falar dele, sim senhor. Eita, sabotador danado! Pois é, muitas pessoas falam comigo, mas e aí, Ezequiel? E aí, qual que está sendo o impacto da pandemia no mercado de milhas, no cartão de crédito, no uso do que você ensina? E nós vamos falar tudo isso aqui hoje nessa live. Será que atrapalhou? Será que ajudou? O que aconteceu de bom? O que aconteceu de ruim? Esse não pode ser um sabotador para você. Se é para outras pessoas, não vai ser um sabotador para você. Então, a pandemia, nós vamos falar dela, qual foi o impacto que ela causou aqui e por que muitas pessoas acabaram infelizmente sentindo impacto mais que outras, e por que também que algumas pessoas infelizmente ainda estão enxergando aí a pandemia como um problema. Nós vamos começar falando aqui hoje por quê, né? Por que a pandemia ela é um sabotador? Por que ela pode te sabotar? Porque a gente, infelizmente, teve a vida impactada em várias frentes. Igual eu falei um pouco mais cedo, a gente teve pessoas que perderam o emprego, a gente teve pessoas que tiveram o salário reduzido aí na metade, 50% do salário reduzido na metade. E aí quando a gente liga a televisão, quando a gente abre a internet, a gente vê notícia em cima de notícia do que está acontecendo aí, do coronavírus, a gente vai vendo uma coisa no ruim em cima do outro, então aquilo ali acaba meio que tomando conta da gente. Essa é a realidade. E se a gente deixar que isso aconteça, tudo o que acontece depois disso, a gente vai falar que alguma coisa está acontecendo por causa da pandemia. Olha, mas é uma pandemia. Olha, mas é uma pandemia. E aí muitas pessoas se depararam com um problema muito grande, porque muita gente sempre está dependendo de uma única fonte de renda. A gente trabalha, faz muita coisa, se esforça muito, mas está concentrando toda a nossa receita, está concentrando tudo aquilo que a gente ganha num lugar só. E quem está com esse pensamento, na hora que vem um impacto igual esse que veio da pandemia, sentiu um golpe, porque estava dependendo ali do salário e aquilo ali acabou causando uma mudança muito grande ali na nossa realidade. Trazendo aqui para o nosso mundo, trazendo aqui para o mercado de milhas, aqui a gente consegue fazer renda com ponto, a gente consegue fazer renda com milhas aéreas. Qual foi o impacto imediato que a gente teve aqui? Redução da malha aérea. Redução da quantidade de voos. A gente chegou a ter, para quem não sabe, né, para quem aí talvez de repente ainda não está ligado nisso, ou não sabe essa informação, nós chegamos a ter, pasmem, somente 5% da malha aérea funcionando. E aí, a gente que está vendendo, a gente que em uma das nossas fontes de renda é a venda de milhas, é a venda de pontos. Como que ficou isso? O que aconteceu? Ficou aquela dúvida no ar. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Vai ter jeito de vender? Não vai ter jeito de vender? O que vai acontecer? Então, inicialmente, gerou essa dúvida causou um alvoroço danado aí em muitas pessoas. E a gente teve calma aqui, a gente
durante esse momento, desde que isso tudo começou. A gente teve muita calma para analisar o que aconteceu nesse período e eu vou trazer dados aqui para vocês hoje de como que esse período, na verdade, teve alguns impactos negativos, mas teve muito e muito impacto positivo. Olha só que interessante, hein? Quando as pessoas me falam da pandemia, eu lembro bem lá no começo, onde a gente tinha um cenário que deixou muita gente apavorada. Nós paramos, sentamos, organizamos a casa e vimos, olha, vamos pensar aqui o que vai acontecer, vamos continuar, vamos seguir firme no nosso propósito aqui, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito? Vamos! Eu tenho aprendido uma coisa muito legal e que eu gostaria eu sempre gosto de compartilhar alguns insights que eu tenho com vocês. Não adianta a gente se preocupar com aquilo que não está no nosso controle. Quando eu fico preocupado com alguma coisa que não está no meu controle, eu perco o foco daquilo que tem que ser realmente feito. Então não adiantava eu ficar pensando, ai meu Deus, será que vai acontecer? Quando que vai? Quando? Não adianta. Todos nós temos que focar naquilo que a gente tem controle. Se a gente foca naquilo que a gente não tem controle, infelizmente a gente vai ficar naquela viajação de maionese. Alguma coisa vai acontecer, outra não. Então nós passamos a focar no que estava no nosso controle. Vou trazer um dado importante para vocês aqui. A gente tem ao longo do ano várias oportunidades super lucrativas de fazer N movimentações em N cenários. A gente pode comprar pontos bonificados em algum lugar. A gente pode fazer promoções de mega acúmulo, que eu gosto de chamar. Você comprar um produto que você já tinha que comprar e fazer uma pontuação legal para isso. Então a gente tem alguns cenários que são cenários bem interessantes, que a gente tem cenários que a gente tem oportunidade de lucrar. O que eu quero dizer com isso? Vamos parar para pensar o seguinte. Eu faço um controle aqui, vou mostrar para quem está aqui no Insta e vou mostrar para quem tá me acompanhando aqui no YouTube. A gente faz um controle do que de atrativo, do que interessante tem acontecido no mercado. E olha só que interessante, olha só o que a pandemia trouxe para a gente. Nós temos um cenário onde a gente tem programa de pontos, a gente tem programa de milhas, a gente tem esses programas de cartão de crédito de alguns bancos específicos que eles precisam gerar renda. E esses setores foram todos afetados. Quem me acompanha há mais tempo aqui vai lembrar que uma das primeiras coisas que a gente parou, observou e analisou bem no começo disso tudo era o seguinte, olha, existe uma tendência de que novas oportunidades irão surgir no meio dessa pandemia. Por quê? As empresas elas precisam aumentar o faturamento delas de alguma forma. Se o faturamento caiu, seja por N motivos, que nem vale a pena entrar em tantos detalhes aqui, as empresas vão precisar, ao mesmo tempo, aumentar o faturamento. Precisando aumentar o faturamento, o que vai acontecer invariavelmente? Novas oportunidades vão surgir. Eu vou mostrar para vocês um conteúdo que eu preparo aqui e que eu sempre compartilho, quem acompanha sabe aqui um pouco desse conteúdo, que é um calendário de promoções. O que é esse calendário de promoções? A gente separa aqui, organiza a casa aqui para mostrar para as pessoas várias coisas que a gente encontra ao longo do ano. E aqui eu vou mostrar o calendário de 2019. No calendário de 2019, no mês de agosto, eu vou pegar o mês que a gente está aqui, ou os outros dois aqui. No mês de agosto, a gente teve duas oportunidades que a gente considerava aí quase que imperdíveis. No mês de julho, nos está dando para ver aí, teve mais 4. Então, 5 oportunidades em julho e em 6 oportunidades. 5 que deu? 5, 3 em julho e 2 em agosto, imperdíveis, que a gente considera imperdível aqui, tá? Quando a gente traz para o calendário de 2020, olha só para vocês verem aqui, o calendário de 2019 todo. O calendário de 2019 todo, acabou.
Agora vamos para o calendário, quase que cabe, se eu reduzir um pouquinho o zoom aqui, quase que cabe numa folha só todas as oportunidades imperdíveis do ano de 2019. Vamos para o calendário de 2020? Olha o calendário de 2020, ó. Olha aqui o calendário de 2020 no mesmo zoom, ó. Ó, no mesmo zoom, hein? Olha só, tudo que teve. Olha o tanto de coisa imperdível que teve, olha. Olha, olha aqui. Isso só esse ano, gente, ó. Ó, ó. Se eu for pegar, comparar aqui o mês de julho, o mesmo período do ano passado, olha aqui. Olha só, nós estamos falando aqui de quantas que deram aqui, vamos contabilizar. Até agora, porque o mês não acabou, ó, 14. Foram 14 oportunidades imperdíveis. Oportunidades onde era pegar e fazer. Fazendo o que você já faz aí, tá? Não estou falando de fazer nada diferente, não. Estou falando de fazer as mesmas coisas que você já faz. Então, a gente teve na pandemia, por que ela não foi, então, para nós, algo que a gente, que nos alertasse, que nossa, meu Deus, ai, pelo amor de Deus, ai, olha só, nós estamos com um movimento de oportunidades nunca vistos. Por quê? Porque as empresas precisam faturar. Então, quem está preparado para aproveitar essas oportunidades vai só aproveitar o filé. Então, se teve uma coisa que aconteceu, que a gente previu lá atrás, né? Quem me acompanha há mais tempo aí lembra de eu falando isso, se quiser colocar nos comentários, se tiver algum aluno meu que está acompanhando das antigas aí, vai entender o que eu estou falando. É possível, né? Quem lembra lá atrás, eu falei, olha, vai aparecer. E ainda continua aparecendo. Aparecem oportunidades até hoje que surgiram que a gente até para olhar e fala assim, meu Deus, não é isso aqui. A gente faz as contas e vê realmente. Oportunidades para comprar produtos com desconto, oportunidades para fazer negociação de pontos e milhas, oportunidades de cashback dentro dos aplicativos. Então a gente viu um movimento super legal disso daqui, tá bom? Então, e aí, então eu coloquei isso aqui, separei esse ponto aqui. As alternativas que surgiram foram muito grandes. E quando a gente fala do seguinte, olha, e as milhas? Eu continuo conseguindo vender milha? Eu continuo conseguindo fazer ponto do cartão e milha virar dinheiro? Consegue. Estamos conseguindo. A gente, mesmo nesse período, conseguiu fazer vendas e vendas lucrativas de milhas e de pontos de cartão de crédito. A gente pessoas que nem têm cartão conseguiram acumular milhas, conseguiram acumular pontos e conseguiram fazer vendas neste momento de pandemia. Então, o grande lance é como que eu, Ezequiel, como que eu paro, como que eu consigo superar isso então? Como que eu paro de entender que a pandemia, como que eu começo a enxergar aqui que a pandemia realmente não é um problema? Vocês já estão dando um primeiro passo. A gente tem que alimentar a nossa mente, a gente tem que alimentar o nosso raciocínio com informações que são informações de pessoas que estão fazendo o que tem que ser feito, não pessoas que estão olhando só para a pandemia. Se a gente ficar olhando só para a pandemia, a gente vai ver só problema, problema atrás de problema, problema atrás de problema. E o nosso foco aqui, o meu foco do professor Ezequiel aqui, não é esse. O meu foco é mostrar para vocês que a gente está fazendo o que tem que ser feito. Eu não estou pensando, não vai acontecer aquilo, vai acontecer essa... Não, nós estamos trabalhando aqui com o que pode e com o que deve ser feito. E pensando nisso, eu vou mostrar também alguns exemplos para vocês de pessoas que entraram aqui conosco, que começaram a acompanhar o nosso trabalho e conseguiram, através de experiências, através de atitudes simples, conseguiram dar a volta nessa pandemia aí e conseguiram ter resultado. Eu vou compartilhar com vocês aqui os resultados de algumas pessoas que tiveram também as suas... Olha, eu peguei o caso da Cecília. A Cecília tem até que atualizar esse coisa dela aqui. E olha só que interessante. A Cecília, ela conseguiu aqui
ela até colocou, né, que ela postou na nossa comunidade, né, tudo que tem aprendido, ficou preocupada com o início da pandemia, todo mundo ficou preocupado, quem não ficou preocupado? Mas ela depois, porque ela ficou, depois de 20 anos de trabalho, ela ficou desempregada, mas ela nunca reclamou aí, né? Então ela conheceu a gente bem no começo da pandemia. E isso aqui atualizado já está próximo a uns R$ 3.000 de renda, sem precisar investir nenhum real. Mas esses 550 já estão chegando quase nos R$ 3.000, isso só em praticamente um mês, menos de 2 meses. Então Cecília tá de parabéns aí pelos resultados que vem conseguindo. Cecília, ela sempre está acompanhando as lives aqui, um abraço para você. Outra aqui, post que eu separei para vocês aqui, ó, foi do Léo. O Léo colocou aqui que fez uma venda, conseguiu fazer uma venda de milhas. Ele escreveu assim, ó: como o nosso mestre pediu, estou mostrando a negociação que fiz ontem. Lembrando que o lucro foi total, pois eram milhas desde antes do curso, vendidas com responsabilidade, fazendo uma grana a mais, me salvando o salário reduzido em 50% por causa da pandemia. No meio da pandemia, você descobrir fazer uma venda de R$ 800 aí, colocar mais R$ 800 para dentro, nada mal, venhamos e convenhamos. Então, eu costumo dizer que a gente tem meio que essa opção. Como é que a gente vai olhar para o problema? Nós vamos olhar para o problema e colocar ele de um tamanho, que a gente também não tem tanto controle sobre ele, ou nós vamos lidar com o problema de maneira inteligente? Nós vamos descobrir novas alternativas aí, mesmo nesse cenário. O cenário é bom? O cenário poderia estar melhor? Poderia estar muito melhor. Então o que a gente está falando aqui e o que a gente está propondo aqui é você enxergar novas possibilidades. Para quem está chegando agora, eu gosto muito de usar isso aqui, ó. É o óculos. Você está colocando o óculos e está vendo oportunidades e dinheiro onde você não via. Eu costumo dizer, tem aquele ditado que fala assim, né? Todo dia tem um bobo que sai de casa. Não tem esse ditado? Como é que é esse ditado? Vocês vão descobrir que eu sou péssimo com ditado. Mas como é que é o ditado do bobo? Todo dia tem um bobo que sai na rua ou alguém para ser enganado? Eu costumo dizer que eu mudo esse ditado um pouquinho, que eu falo o seguinte: todo dia, na verdade, tem alguém perdendo dinheiro e não precisa nem sair de casa, tá? Todo dia tem alguém perdendo dinheiro e, na verdade, nem precisa sair de casa, né? Então, é muito importante que a gente enxergue isso. Será que você vai continuar jogando esse dinheiro fora até quando? É todo dia que sai um bobo, sai de casa. Todo dia que sai... Então, todo dia que tem alguém que perde dinheiro. E no meu caso aqui, eu falo, não precisa nem sair de casa. Tem gente que sai de casa para pagar a conta, mas o que eu costumo dizer aqui é o seguinte: todo dia tem sim, infelizmente, alguém saindo aí de casa e mesmo sem sair de casa está perdendo dinheiro. Eu chego de estúdios, o Enzo que fala: papai, você não gosta que quem joga dinheiro fora? Não. Eu disse: não, dinheiro é tão difícil, meu filho. Para que a gente vai jogar dinheiro fora? Não tem necessidade disso, não. Outro exemplo que eu peguei aqui, ó, na nossa comunidade, foi da Sandra. A Sandra também está sempre participando das nossas lives aí. Sandra está por aqui com a gente. Sandra, nossa aluna aqui do Você com Mais Dinheiro. Sandra tem uma meninada, nós vamos fazer uma live, vamos contar um caso dela juntos aqui. Mas a Sandra é uma pessoa muito legal. Olha só que interessante esse print aqui. A Sandra falou comigo o seguinte, ó: eu sempre tive problemas com cartão de crédito e quando comecei a adquirir, chegava o dia de pagar a fatura e dava até tristeza. Então, ela pensou que poderia ganhar dinheiro com isso, me achou no YouTube, ó. Ela me conheceu antes de quê? Antes da pandemia. De lá pra cá, ela começou a escrever uma nova história, a vida financeira. Hoje ela paga mais de 10 mil em cartões. Mas olha que interessante, com prazer e o melhor, ganhando dinheiro. Dá pra pagar a conta e ganhar dinheiro. Se ninguém nunca falou isso pra vocês, sejam bem-vindos a um novo mundo de possibilidades. Um mundo em que você consegue ganhar dinheiro pagando conta. Pois isso é possível e a gente fala e a gente trata muito disso daqui com a galera, tá bom? Então, a gente tem esse cenário, a gente tem pessoas que sim, tiveram perca do salário na pandemia, aconteceu. Teve gente que perdeu o emprego na pandemia, aconteceu. E esse já é um grande motivo para você, a partir de agora, a partir disso tudo que aconteceu, não ficar dependendo de apenas mais de uma única fonte de renda. É preciso criar uma alternativa. Quanto menos eu trabalho
Quanto mais eu recebo dinheiro, menos trabalho para ter esse dinheiro, mais tempo e liberdade para fazer aquilo que realmente importa eu vou ter. Então, a gente tem que fazer o quê? Mesmo que você tenha perdido salário, mesmo que você tenha perdido dinheiro, mesmo que você tenha aí estava dependendo de uma única fonte de renda, a hora é de começar a criar alternativas para isso. Nada melhor do que começar a fazer isso a partir das contas que você tem para pagar. Então, é possível sim você pegar dinheiro, contas que você tem para pagar, começar no beabá, começar no simples. Já entrou em consciência? Entrou, pá, já entendi isso aqui? Agora é um passo de cada vez. Quem está chegando agora, lembra sempre do seguinte, eu falo sempre aqui, é 1% melhor hoje do que você era ontem. Quem já está chegando agora aqui, já está entendendo que isso é uma oportunidade, enxergou que isso é uma oportunidade, já colocou o óculos. Esse óculos aqui, quando você coloca ele, nem se eu quiser tirar ele, nem se eu quiser arrancar ele da sua cara, eu vou conseguir, porque você já vai estar vendo novas possibilidades. Muitas pessoas perguntam o seguinte, Ezequiel, tá vendendo milha, eu consigo fazer negociação? O exemplo do Léo aqui é um ótimo exemplo. A gente está fazendo negociação, está recebendo dinheiro de venda de milhas e pontos, mesmo nesse cenário de pandemia. Então, por mais que você, se eu fosse olhar aqui na minha região, vou pegar o meu exemplo aqui. Aqui na minha região, eu tenho um aeroporto da Azul. Esse aeroporto aqui da Azul, ele ficou inoperante, ele está inoperante ainda. Nem sei se voltaram os voos aqui, saindo aqui da minha cidade aqui. Se eu fosse parar para ficar pensando só nisso daqui, eu ai meu Deus, não está vendendo milha não, porque o aeroporto aqui está parado, o aeroporto aqui ainda não voltou, então não está tendo milha, não está tendo voo, não vai ter jeito de vender. Só que eu falo o seguinte, eu gosto de falar uma frase aqui que é o seguinte, você que está me acompanhando aí é a média das 5 pessoas que você mais convive. No mínimo, presta atenção, no mínimo de quem você segue. Se você ficar acompanhando quem está fazendo realmente, você vai ver que apesar de você achar que não está tendo venda de milha, achar que não está tendo voo, está tendo voo sim. Está tendo voo suficiente para vender as minhas milhas. E olha só que interessante, quando a gente faz a venda de pontos ou a venda de milhas, a gente vende aqui para um terceiro, a gente vende para uma pessoa que a gente nem conhece, porque tem uma empresa que intermedia isso. E olha só que coisa interessante, essa empresa que faz essa intermediação, ela vende as passagens com os seus pontos e com as suas milhas. Se eu vendo uma quantidade de milhas X para uma empresa hoje, amanhã, no outro dia, a empresa já emitiu todas as passagens. E a gente fica, quem está de fora, quem não está acompanhando, quem não sabe como o mercado está, pode estar achando que não está tendo voo, pode estar achando que não está tendo venda, pode estar achando... Então, se você não está acompanhado de pessoas que estão fazendo o que você pretende fazer, você vai ficar imaginando coisas. E imaginando coisas, lembra lá do começo da live que eu falei. Você vai começar a pensar em coisas que estão fora do seu controle. Se você fica pensando em coisas que estão fora do seu controle, você vai ficar viajando na maionese. Aqui em Minas a gente fala assim, vai ficar viajando da maionese. Então, ai, não tá tendo, ai meu Deus, não tá acontecendo. Não dá para ficar imaginando. Se você não tiver acompanhado, não tiver vendo o que está acontecendo, isso vai acontecer, você vai ficar imaginando as coisas, e ficar imaginando as coisas, supondo as coisas, é a pior coisa que tem, tá bom? Então, pensem nisso. Vocês precisam, em primeiro lugar, passar a acompanhar pessoas que estão falando e estão fazendo aquilo que realmente deve ser feito. A pandemia tá ruim? Tá, tem para muita coisa tá ruim. Só que se a gente for pegar e for tratar somente as coisas ruins que estão acontecendo dela, nós não vamos conseguir tirar nada de bom que está saindo ontem. Então, qual a sugestão que eu faço para vocês? Passem a acompanhar, tá? Se você passa a acompanhar, vocês vão entender que é possível, que existe um mundo de possibilidade à frente de vocês que, infelizmente, talvez vocês não saibam.
eu recebo muita coisa. Uma das coisas que eu mais recebo, mas Ezequiel, e a pandemia? E a pandemia? E a pandemia? Tá tudo acontecendo. Então eu estou colocando para vocês aqui coisas que eu estou fazendo e que os meus alunos estão fazendo, que estão possibilitando que mesmo nesse momento as pessoas consigam ter isso. Esse é um sabotador. Vejam bem, vou lembrar vocês aqui. Esse sabotador, que é a pandemia, é apenas um. Eu vi uma pergunta interessante aqui, ó. Fui pesquisar as empresas que compram milhas e percebi que existem muitas reclamações. Nos informe ao certo essas empresas. São de confiança? Muito boa pergunta. E é outra coisa que aconteceu. Eu achei essa pergunta interessante porque foi outra coisa que aconteceu na pandemia. Tem muitas empresas no mercado, tem várias empresas no mercado. Tem empresas que são confiáveis e tem empresas que não são confiáveis. Então, é muito importante que você saiba para quem você está vendendo, que você saiba para quem você vai negociar os seus pontos e as suas milhas. É uma relação de confiança, então você precisa saber. Se você faz a venda para empresas e para pessoas de confiança, você não vai ter problema. A gente tem eu falei disso ontem aqui, que muitas pessoas entendem pouco do que acontece no mercado. E talvez vendem de qualquer jeito, vendem para qualquer pessoa, vendem para qualquer empresa. E aí o que acontece? Depois acha ruim. É a mesma coisa que contratar um pedreiro ruim. Tem muito bom? Tem muito ruim? Tem. Você tem que saber identificar dentro daqueles ali quais são realmente bons e quais são aqueles que realmente não vale a pena, tá bom? E aí o que acontece? Hoje eu trabalho com duas empresas que negociam e que vendem milhas. Então fica a dica para vocês aí. Eu faço sempre cotações com a Max Milhas e a Hot Milhas. Bom, Max Milhas e Hot Milhas são duas empresas confiáveis. Agora, infelizmente, tiveram empresas menores ou empresas pequenas que não conseguiram arcar com todos os compromissos mesmo nessa pandemia. E aí algumas estão recuperando, a gente torce muito que se recupere, porque são empresas importantes, são empresas que são extremamente, têm um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento do mercado de milhas como um todo, mas eu considero hoje as que eu recomendo, que você pode fazer negociação, que você vai ter o pagamento garantido, não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça, são Hot Milhas e Max Milhas. Então, empresas que passaram por todo esse momento caótico aí, onde tinha apenas 5% da malha aérea funcionando, então são empresas que passaram, são empresas que vale a pena você orçar, você pensar. E aí fica aquela questão que eu falei. Oportunidades como essa que estão tendo hoje de você comprar e acumular aí uma oportunidade de acumular até 16 pontos a cada real na promoção da Latam, por exemplo, são oportunidades que, fora momento pandemia, não são oportunidades que aparecem todo santo dia. Não são oportunidades que apareciam com tanta frequência igual estão aparecendo nesse momento. E aí, tem muita gente aproveitando esse momento para quê? Ao invés de enxergar, lembra do problema, enxergar só o problema, tem muita gente aproveitando para quê? Acumular uma quantidade considerável de milhas, nem que seja para elas viajarem ou nem que seja para elas venderem lá na frente. Tem gente, cada pessoa tem um objetivo. Às vezes a pessoa não está precisando levantar dinheiro para fazer uma obra. Às vezes ela quer curtir, ela quer fazer uma viagem que ela nunca pôde fazer. Fiquei super feliz com o Anderson ontem. O Anderson, não sei se o Anderson está online aqui comigo. A gente fez uma live ontem. Ele me disse que conseguiu viajar com a família dele depois de 12 anos. E olha que o homem tem menino, hein? Conseguiu fazer uma viagem porque mirou, porque viu a possibilidade de conseguir fazer isso. Então fiquei extremamente feliz, viu, Anderson? Um abração para você, um abração para os meninos, um abração para as crianças aí. Então, existem muitas possibilidades. As pessoas que vão entender isso e que vão conseguir fazer bons acúmulos, aproveitar boas oportunidades, elas vão estar na frente de muitas outras.
São pessoas que não estão enxergando o problema apenas, estão enxergando uma possibilidade. Tem aquele outro ditado também, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, não é assim? Esse ditado eu sei, hein? Esse ditado eu sou mal nele. Então tem gente que às vezes, infelizmente, vai ficar só lamentando, outras vão aproveitar oportunidades. E digo, e repito, não só oportunidades que tinham ano passado estão aparecendo, como também possibilidades que até então não existiam. Era raro você ver uma oportunidade dessa, essa que está tendo hoje, por exemplo, de você acumular, ter uma possibilidade de acumular até 16 milhas a cada real gasto na Latam. É muito raro isso acontecer. Mas que a pandemia está aí para mostrar para a gente que quem está ligado e quem está vendo essas possibilidades está conseguindo fazer diferente. E lembrando, são coisas que podem ser feitas, são compras que podem ser feitas, não é de outros gastos, não é de outras coisas, é de gastos que você já tem, são de oportunidades que você já teria de qualquer forma. Então, a pandemia não pode ser no momento enxergado como como um problema, ela tem que ser enxergada como uma possibilidade. Não só enxergada como possibilidade, mas na prática ela está sendo sim uma possibilidade. Não adiantaria nada eu ficar divagando aqui. Ah, vai ser. Não, eu estou mostrando dados para vocês aqui. Estou mostrando dados de pessoas que estão vendendo, comercializando milhas. Estou mostrando dados de promoções, comparando o mesmo período desse ano com o período do ano passado. Então, se eu pegar dados e fazer esse comparativo, poxa, eu estou mostrando aqui algo de concreto. Vocês vão ver poucas vezes, ou quase nunca, vocês vão me ver aqui especulando algumas coisas. Eu não gosto de especular, porque especulação não está no meu controle. O que está no meu controle é eu comprar algo que eu já tenho, comprar e acumular uma cacetada de milha, acumular 16 milhas a cada real que eu estou gastando. Isso está no meu controle. Se eu tenho hoje que comprar um tênis, uma roupa, alguma coisa para o meu filho, uma fralda, um leite, alguma coisa, para que eu vou no supermercado ou para que eu vou comprar numa loja física se eu comprando da forma que eu sei eu estou ganhando dinheiro? Passa a ser uma opção minha. É isso que tem que ficar claro para quem está passando a acompanhar. É isso que tem que ficar claro para você que está querendo assumir o comando da sua vida. Tem que ficar claro que todo gasto que você tem hoje na sua vida gera retorno para você. E nós estamos falando aqui todo dia de alguma coisa desse tipo. Outra dica que eu vou deixar para vocês superarem esse sabotador, né? Como que eu supero esse sabotador? Como que eu paro de pensar na pandemia? Traz uma pessoa para estar junto com você. Eu até anotei uma coisa que o César falou, que eu achei muito legal que ele falou o seguinte: olha, convida para participar dessa live algumas 5 pessoas, mas 5 pessoas que você gosta, 5 pessoas que precisam saber disso daqui, 5 pessoas que vão receber uma bênção na hora que ver essa oportunidade, porque tem muita gente precisando saber disso, a gente precisa alcançar muito mais pessoas aí de transformar. Então, olha, não vai sozinho nessa caminhada, chama alguém para estar junto com você e participar junto dessa caminhada conosco aqui, tá bom? Quando eu falo que você encontra um dinheiro, encontra ponto no cartão, encontra milha, é a mesma coisa de achar dinheiro no bolso. Isso é bom demais da conta, tá? O Diego tá me perguntando o seguinte: como que eu faço renda ganhando um salário e morando em cidade pequena? Rapaz, tem muita gente aí que está morando em cidade pequena e muita gente que está fazendo resultados muito legais. Cidade pequena, grande, pouco importa. O que vai importar muito, Diego, é a sua vontade de estar fazendo diferente. Então fica ligado, porque o que acontece? O que vocês têm que enxergar, o que vocês têm que entender? O que nós estamos falando aqui são de coisas que, primeiro, muitas pessoas que vocês conhecem não fazem ideia disso aqui que a gente está falando. Não só as pessoas que a gente conhece, mas muitos de vocês às vezes nunca ouviram falar disso. Isso é uma novidade muito grande para todos vocês. Então, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser o que for. A cidade não vai importar o tamanho da cidade. Muitas pessoas precisam e não sabem desse tipo de informação. Então, com certeza, vai dar, independente do tamanho da cidade,
vai dar resultado. Tudo dominado por aí? Eu gosto de explicar assim, ó, tintim por tintim, não pode ficar dúvida não, tá bom? Fiquem à vontade, vai ser um prazer ter vocês comigo aqui e tamo juntos. Ó, eu tô até caracterizado hoje da camisa que eu gosto aqui, tá aparecendo invertido no Instagram, mas aqui no YouTube não tá não, ó. É o bora lá, é bora lá mesmo, é bora lá assumir o comando, é bora lá conseguir fazer uma nova fonte de renda sem precisar trabalhar mais para isso. Tamo junto, tamo misturado. Um beijo pra vocês e bora! Bora lá!